Fala pessoal, enfermeiro Giovanni Mello, e hoje falaremos sobre um dos fatores que te farão chegar à meta glicêmica de 70 a 180, que são os métodos para avaliação do controle glicêmico. E na aula de hoje eu trago uma leitura sobre esse tema que foi abordado nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, diretrizes de 2019 e 2020, conteúdo sempre novo em folha para vocês, ok? Então, ouvidos atentos e vamos fazer uma análise evolutiva com muita informação. Papel e caneta na mão e comecem as anotações. Vamos lá. Olha só, os parâmetros associados ao controle glicêmico eram atribuídos à tríade composta por glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e a hemoglobina glicada, ela representando a hiperglicemia crônica. No entanto, na última década, com a crescente disponibilização de novos dados advindos de sistemas de monitorização contínua de glicose, a avaliação dos resultados glicêmicos no tratamento do diabetes tipo 1 e no DM2 sofreu questionamentos e avaliações e, posteriormente, mudanças. E são essas mudanças que nesse vídeo estamos acompanhando. Como consequência do sistema de monitorização contínua da glicemia, os relatórios clínicos apresentaram dados como perfil ambulatorial de glicose, estatísticas relacionadas às médias como glicose média e tempo no alvo, bem como marcadores relacionados à variabilidade glicêmica, como coeficiente de variação e desvio padrão. Esse avanço trouxe a necessidade de desenvolver técnicas para a verificação e análise dessas métricas, a fim de que? De aplicar em pesquisa científica e influenciar principalmente a prática clínica considerando os pacientes com diabetes. A evolução das ferramentas de controle da glicemia tem sido fundamental para alcançar um melhor ajuste do tratamento no diabetes, tornando mais preciso e individualizado e facilitando a tomada de decisão por parte de nós, dos profissionais da saúde. No ano de 1921, foi um marco histórico do tratamento do diabetes, quando o Dr. Frederick Banking, se eu não me engano, manteve em sobrevivência um cão com a doença, com o diabetes. Nele injetando, no cachorro, injetando extrato de pâncreas canino. James Collip purificou essa insulina e em 1923 a empresa Lilly comercializou a primeira insulina, estando próximo da comemoração dos seus 100 anos de sua descoberta. Então, houve avanços com o uso de medidores de glicose para a avaliação do uso correto da insulina e o controle da doença. Em 1964 foi lançado o primeiro teste de avaliação da glicemia capilar. Quem já ouviu falar do Destrostix? Mas ele ainda superestimava os valores glicêmicos quando em comparação com a glicemia basal. Essa parte ela é bem técnica, tá? Ela mais vale muito a pena ouvir porque toda informação ela é importante. Então vamos lá. Olha só, o método do Destrostix baseia-se em uma reação com reagentes de oxidase e peroxidase em uma membrana semipermeável externa que, quando em contato com o sangue, bloqueava glóbulos vermelhos e permitia a passagem somente dos glóbulos da glicose, através dessa membrana. Então, a reação apresentava uma cor que estimava a glicemia. O avanço desse Destrostix foi exatamente a hemoglucoteste, que pode ser usado até hoje. Então, esses modelos serviram de base para os monitores de glicemia modernos que nós utilizamos hoje. Então, houve avanços significativos nos métodos utilizados com o desenvolvimento de testes que avaliam o controle glicêmico em longo prazo, que é o caso da hemoglobina glicada, assim como aqueles que detectam flutuações da glicemia ao longo prazo, ao longo do dia a dia, como a automonitorização da glicemia capilar, o sistema de monitorização contínua da glicemia em líquido intersticial, além do sistema flash de monitorização da glicose, que juntos trouxeram inúmeras outras formas de se avaliar os padrões da glicose no diabetes. Então, tem se desenvolvido também diversos tipos de sensores de glicose que não invasivos, sem o uso de sangue capilar ou intersticial, Entre eles eu posso falar para vocês
a luz de polpa digital, que utiliza uma tecnologia para medir a glicemia. Quem já foi em um hospital já viu aqueles oxímetros, né, vendo a saturação. Há também a tecnologia de eletromagnética e a capacidade de calor, que estima a glicemia sanguínea por meio de dispositivos portáteis utilizados no lóbulo da orelha. Outros tipos são sensores com nanopartículas em tatuagens, sensores que medem a glicose nos olhos, como se fossem lentes de contato, sensores de respiração, né? Sensores em relógios que apresentam a glicemia por meio de eletroscopia, de impedância, entre outros, né? Como a gente pode ver, pessoal, o futuro já está aqui, né? Dizem que o futuro está próximo, ele não está próximo, o futuro do diabetes é hoje. Hoje vemos muito mais tecnologia do que nós víamos alguns anos atrás, ok? Então, vamos agora continuar. Vamos aos métodos e métricas de monitorização glicêmica. E um deles é a hemoglobina glicada como parâmetro de controle glicêmico. O DCCT, né, que é o Centro de Controle de Complicações em Diabetes, estabeleceu firmemente a direta relação entre a hemoglobina glicada, tá, e as complicações microvasculares no diabetes. Desde então, os ensaios clínicos se concentram em alcançar a redução da hemoglobina glicada como medida efetiva da eficácia de uma boa intervenção no tratamento do diabetes. No Brasil já existe a possibilidade de aferição da hemoglobina glicada por meio de testes Point of Care, que é o POC, pela coleta de uma gota de sangue no local mesmo do atendimento, sem a necessidade do jejum alimentar. Esse tipo de exame encontra-se bem estabelecido do ponto de vista técnico, tá? E em algumas situações, o exame da hemoglobina glicada facilitaria a tomada de decisão no momento da consulta, sem a necessidade de aguardar semanas ou meses pelo resultado laboratorial. Como, por exemplo, seria eficiente em alguns lugares remotos, né? Como em primeiras consultas com pacientes descompensados, hiperglicemias em pacientes internados dentro de um hospital, num pronto-socorro ou até mesmo pacientes que fariam cirurgias, né? Várias outras situações também. Agora, eu quero lembrar a todos que a hemoglobina glicada reflete a glicemia média sem considerar a variabilidade glicêmica e a hipoglicemia. Tá? A hemoglobina tem limitações bastante conhecidas, como diferenças interindividuais devido aos distúrbios de glóbulos vermelhos e insuficiência renal. Agora, mesmo quando não há nenhuma condição conhecida no paciente que afete glóbulos vermelhos, a gente observa que existe uma ampla gama de variação nas concentrações médias de glicose para um determinado nível de hemoglobina glicada entre os indivíduos. Isso provavelmente se deve, em parte, né, à variação interindividual de tempo de vida das células vermelhas no sangue. A limitação mais relevante é a falta de avaliação das flutuações glicêmicas e os registros de hipoglicemia. Sabemos hoje claramente que as pessoas com diabetes podem experimentar diferentes variações glicêmicas com maior frequência de hipoglicemia e hiperglicemia, apesar da mesma média glicêmica pela hemoglobina glicada em pacientes diferentes. Isso, em geral, se traduz no conselho clínico de que a limitação mais temida de atingir alvos de hemoglobina glicada é a hipoglicemia, o que demanda uma maior demora para se liberar diretrizes clínicas com alvos de hemoglobina glicada variados e a conclusão de outras métricas. Essa figura que eu vou te mostrar agora apresenta dois casos de flutuações glicêmicas diferentes com a mesma hemoglobina glicada em 15 dias. Perceba que o paciente de cima tem muito mais hipoglicemia e muito mais hiperglicemia acima de 350 do que o paciente de baixo. Com os avanços da tecnologia do diabetes, especialmente no que diz respeito ao uso de modernos dispositivos e sensores de monitorização contínua de glicemia, surgiram novos dados de glicose que podem ser avaliados e interpretados, né, para o bem dos pacientes. Diante disso, um novo termo de hemoglobina glicada estimada começou a emergir,
Trata-se da média dos valores de glicose, captada dos dados dos sistemas de monitorização contínua de glicemia, convertida em estimativa unitária e progressiva da porcentagem da hemoglobina glicada. Além disso, os valores dos dois padrões costumam ser semelhantes, mas para um número significativo de pessoas com diabetes, a estimativa de hemoglobina glicada e a hemoglobina glicada costumam ser confusas. Então, diante dessa situação, a comunidade de diabetes propôs que esse índice baseado em glicemia média deve ser identificado como um indicador de controle de glicose. Agora falaremos da automonitorização da glicemia capilar. Ela é efetuada com a inserção de uma gotinha de sangue capilar em uma fita biosensora descartável, contendo glicose hidrogenase ou glicose oxidase, acoplada a um dispositivo médico que nós chamamos de glicosímetro. Após sofrer a ação enzimática, há uma reação eletroquímica diretamente proporcional à concentração de glicose. A maioria dos dispositivos, dos glicosímetros utilizados, quantifica a glicose plasmática e a faixa de medição vai de 10 a 600, isso dependendo do seu aparelho, ok? O desenvolvimento da automonitorização da glicemia capilar revolucionou o manejo do diabetes, do tratamento do diabetes. Esse método é bastante útil na avaliação do controle glicêmico de modo complementar a dosagem de hemoglobina glicada, permitindo assim aos próprios pacientes identificarem a glicemia capilar em diversos momentos do dia e corrigir rapidamente picos de hiperglicemia ou episódios de hipoglicemia. Atualmente, a automonitorização da glicemia capilar é preconizada a pacientes com todos os tipos de diabetes. O uso desse método promove o quê? A redução do risco de hipoglicemia e amplia a compreensão sobre os efeitos dos diversos alimentos, do estresse, das emoções e do próprio exercício físico sobre a glicemia. Além disso, pode ser útil na tomada de decisões sobre a dose de insulina a ser administrada em tempo real. Permite também, pessoal, ajustes de insulina de maneira retrospectiva nas consultas médicas, com base nos resultados obtidos ao longo de semanas e meses. Esses resultados podem ser registrados manualmente pelo paciente durante esse período ou transferidos diretamente para um computador por programas informatizados específicos. Eu tenho até uma aula no YouTube falando sobre isso. A avaliação com transferência computadorizada proporciona resultados mais fidedignos, evitando erros decorrentes de anotação errados de resultados ou de anotações equivocadas. Essa técnica ela possibilita a observações de padrões de glicemia em determinados horários do dia e a avaliação principalmente da variabilidade glicêmica. Para os pacientes em tratamentos intensivos com múltiplas injeções de insulina, por exemplo, contagem de carboidratos ou até de infusão contínua, a automonitorização da glicemia capilar deve ser feita no mínimo 4 a 8 vezes ao dia, geralmente antes e depois das refeições e ao deitar, ou às vezes até de madrugada. Nesses casos, a glicemia capilar ela é essencial para a determinação da dose de insulina a ser usada antes das refeições. Agora, uma importante limitação da automonitorização da glicemia capilar é a necessidade de ter que obter uma gotinha de sangue na polpa digital, na pontinha do dedo. Embora existam dispositivos capazes de coletar esse sangue com pouca ou nenhuma dor, Isso reduziu bastante. Agora, ainda é um incômodo, principalmente para os pacientes que são crianças, Então, novos dispositivos que desprezam a gota de sangue para análise da glicose estão em desenvolvimento. Outra limitação da automonitorização da glicemia capilar é que ela oferece padrões limitados da glicemia, quando em comparação ao sistema de monitorização contínua da glicemia, que um dos exemplos são as setas de tendência descritos a seguir. Sistema de monitorização contínua de glicose em líquido intersticial por meio de dispositivos.
O sistema de monitorização contínua da glicemia é formado por aparelhos minimamente invasivos que registram e exibem o valor, a direção e a magnitude da alteração dos níveis de glicose intersticial por meio de um sensor subcutâneo. Além disso, ele pode ser usado como ferramenta para predizer as direções da glicose iminentes, tanto hipoglicemia quanto hiperglicemia, e também para avaliar a variabilidade glicêmica, informação que os medidores convencionais de glicose no sangue não fornecem. Então, a riqueza de dados proporcionada pelo sistema de monitorização contínua da glicemia levou a comunidade do diabetes a interpretar, além da hemoglobina glicada para avaliar o controle glicêmico, tanto na prática clínica quanto em estudos de pesquisa. Ela é feita por meio de análise de um conjunto de métricas centradas no comportamento da glicose, mas não abandona a hemoglobina glicada, pois reconhece a sua relação bem documentada com as complicações micro e macrovasculares. Então, num futuro próximo, os perfis de sistemas de monitorização contínua da glicemia provavelmente serão integrados em diretrizes terapêuticas para o controle do diabetes, como parte de parâmetros a serem levados em conta antes da escolha de uma estratégia de tratamento. Agora, os dispositivos de sistema de monitorização contínua da glicemia atualmente disponíveis consistem tipicamente em quê? Um sensor de glicose com inserção subcutânea, que mede de modo contínuo os níveis de glicose intersticial, um transmissor conectado com ou sem fio, tá, a um sensor, e um receptor exibindo dados de glicose. A maioria dos sistemas eles precisam ser calibrados com valores regulares de glicemia capilar, para poder associar, adequadamente aos valores de glicemia ao sinal elétrico. Apenas um sistema que não requer calibração, pois ele já é calibrado na fábrica, conhecido como sistema Flex, Flash, na verdade. O sistema de monitorização contínua da glicemia são classificados de acordo com a sua funcionalidade em exibir leituras de glicose intersticial transmitidas instantaneamente ou simplesmente em coletar dados. O valor do sistema de monitorização contínua da glicemia é claro, pois permite a melhor identificação de padrões glicêmicos e de flutuações hipo- ou hiperglicêmicas, anteriormente desconhecidas, em especial durante períodos pouco explorados pela automonitorização da glicemia dentro de casa, que são os períodos noturno e pós-prandiais. Além disso, por meio da adaptação do regime de insulina, o sistema de monitorização contínua da glicemia pode reduzir a incidência de episódios de hipoglicemia em pacientes com diabetes tipo 1. Os dois tipos principais de dispositivos de sistema de monitorização contínua atualmente no mercado são esses aqui, que eu vou mostrar para vocês na imagem. Vamos falar do sistema Flash de monitorização da glicose. No final de 2014 foi lançado o Freestyle Libre da Abbott, o único sensor com sistema Flash no mercado europeu e posteriormente inserido no Brasil, no mercado brasileiro em 2016. O sistema Flash, que se caracteriza como uma terceira categoria de dispositivo para monitorização da glicemia, que não corresponde a um sistema de monitorização contínua da glicemia, nem a um monitor convencional de glicose, no sangue. Trata-se de um sensor de glicose que pretende ser um substituto das glicemias capilares, uma vez que nele é desnecessária a punção dolorosa do dedo, para a obtenção da gota de sangue, como a gente vê no sistema de monitorização contínua da glicemia. Essa nova tecnologia utiliza a glicose oxidase como todos os outros aparelhos, e o elemento diferente é o ósmio,
como transmissor de eletricidade. Esse componente não utiliza oxigênio e pode ser calibrado uma única vez na fábrica, garantindo pelo menos 14 dias sem calibrações constantes pela glicemia capilar. Para a leitura da glicemia, o paciente deve escanear ou passar o leitor por cima do sensor, que deve ser inserido na região posterior do braço, tá? É essa aqui de trás. Ele não tem alarmes, tá bom? Porque ele não é um sensor em tempo real. O sistema é resistente à água, ele mede a glicemia intersticial a cada minuto, mas apenas acumula esses números a cada 15, tá? A cada 15 minutos. O sensor no braço ele deve ser lido pelo menos a cada 8 horas. Logicamente que nós vamos verificar essa glicemia muito mais vezes ao dia, tá? Porque sua memória, ela se perde após esse tempo, após essas 8 horas, né? A memória acumulada no leitor é de até 3 meses, sendo ele capaz de informar também dados de sistema de monitorização contínua da glicemia da memória dos últimos 14 dias pelo dispositivo da Freestyle Libre Pro. Os dados são apresentados aos usuários após registro do seu sensor Freestyle Libre com o leitor específico ou um smartphone compatível. Dessa maneira, é necessária a participação ativa do usuário para a captação dos dados, diferentemente dos demais sensores apresentados. No leitor, o paciente pode verificar diversos dados em tempo real, como dados retrospectivos das últimas 8 horas, preditivos futuros. As informações prospectivas, elas são fornecidas pelas setas de tendências, que será nosso próximo tópico, tá? As retrospectivas incluem indicador de gerenciamento de glicose de 7, 14 e 30 dias anteriores, variabilidade glicêmica em formato de gráfico com o registro de média de desvio padrão, média de glicose, proporção de valores acima, abaixo ou na meta de 70 a 180, que é o nosso tempo no alvo, né? Número e duração dos eventos hipoglicêmicos, número de escaneamentos e assim por diante. São milhões de informações que usamos para melhorar as orientações para as famílias, tá? Durante as nossas consultas. Agora falaremos sobre o nosso último tópico, que são as setas de tendência, tá? Uma vantagem importante dos dispositivos de sistema de monitorização contínua da glicemia e sistema flash é que eles normalmente fornecem setas de tendência direcional ao lado de da leitura atual da glicose. Essas setas fornecem informações sobre a direção e a taxa de mudança dos níveis de glicose intersticial e são geradas a partir da inclinação dos valores da glicemia aos 15 minutos anteriores, tá? Indicando se os níveis de glicose estão subindo, descendo ou estão estáveis. Então, os parâmetros de uma leitura atual da glicose com uma seta de tendência direcional é uma ferramenta poderosíssima para auxiliar na tomada de decisão de autogerenciamento do diabetes, o que não é possível com a automonitorização da glicemia capilar. E é assim que nós vamos interpretar as setas de tendência. Olha só, seta para cima quer dizer que o nível de glicose está aumentando rapidamente, maior que 2 mg por decilitro por minuto, ou aumenta em 60 a 90 mg por decilitro em 30 minutos, ok? Prestem bastante atenção. Seta inclinada para cima e para direita diz que o nível de glicose está aumentando gradativamente de 1 a 2 mg por decilitro por minuto, ou 30 a 60 mg em 30 minutos, ok? Anote isso aí direitinho. Pare o vídeo, volte e anote. Agora, seta lateral para a direita, glicose estável ou com alterações mínimas, ok? Vamos lá. Seta inclinada para a esquerda e para baixo quer dizer nível de glicose diminuindo gradativamente, né? Gradualmente, de 1 a 2 mg por minuto ou de 30 a 60 mg em 30 minutos. Agora, seta apontando para baixo
significa que é nível de glicose diminuindo rapidamente, maior que 7 mg por minuto, ou diminuindo de 60 a 90 miligramas em 30 minutos. Em geral, as setas elas oferecem a oportunidade de monitorar de perto as mudanças no controle da glicemia, no controle da glicose e influenciá-las proativamente. Ou seja, identificou a seta, haja. O tempo no alvo que as pessoas falam, meus pacientes me perguntam, Giovanni, o que quer dizer o tempo no alvo? Aí eu falo o seguinte, que trata-se de um percentil do tempo relacionado ao número de leituras do aparelho que permaneceram dentro de um intervalo de glicemia. Ele é expresso em porcentagem de leitura de glicose ou horas por dia. O estudo de Beck revelou que a associação entre o tempo no alvo, acima de 70 a 180, e o desenvolvimento ou a progressão de retinopatias e desenvolvimento de microalbuminúria, usando o conjunto de dados do DCCT, que é o Centro de Compilação de Dados e Complicações do Diabetes dos Estados Unidos, o que validou o uso do tempo no alvo como uma medida de desfecho para ensaios clínicos e inclusão em diretrizes das sociedades de diabetes em geral. Agora que você está assistindo a essa videoaula, pode entender por que eu trabalho tanto com os meus pacientes e tento falar com você para trazer vocês para essa meta glicêmica que eu trabalho tanto, de 70 a 180. Recentemente, a Associação Americana de Diabetes especificou as métricas de tempo no alvo a serem avaliadas na prática clínica, com a definição clara dos limiares para normal, alta e baixa, para a faixa de glicose, logicamente. O intervalo alvo proposto de 70 a 180, ele é considerado aceitável, porque ele reflete que 70% das leituras do sistema de monitorização contínua da glicemia estão nessa faixa de 70 a 180, correlacionando-se com a hemoglobina glicada em torno de 7%. Então vejam que essa tabela que eu vou colocar aqui para vocês, a relação entre o tempo no alvo e a hemoglobina glicada. Agora, uma reflexão das diretrizes de 2019 e 2020 precisam ser abordadas antes que as métricas de sistema de monitorização contínua da glicemia substituam completamente a hemoglobina glicada. Por exemplo, o tempo no alvo é um desfecho substituto de longo prazo aceitável para os pacientes humanos? O tempo no alvo está relacionado com complicações em longo prazo? Como usar o tempo no alvo para orientar a estratégia terapêutica quando as recomendações são baseadas hoje em hemoglobina glicada? Tudo isso a gente tem que pensar sobre o tempo no alvo. Qual é o valor esperado de um tempo no alvo em um paciente com diabetes que é bem controlado? Então, essas perguntas precisam ser melhor estudadas e abordadas, como aconteceu com o sistema de monitorização contínua da glicemia, que hoje está ativa. E parece provável que ela superará tanto a automonitorização glicêmica quanto a hemoglobina glicada para os próximos anos, um futuro. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte e compartilhe esse vídeo para que ele ganhe relevância. Confere se você continua inscrito no meu canal. Confere também se o sininho de notificações está ativo. E me segue também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e o próprio YouTube. Então, até o próximo vídeo e um abraço.